Oi, meus amores! Para quem não me conhece, eu sou a Emily da Silva, falando de Sydney, Austrália para vocês. E, como eu sempre falo, mais um dia, mais um vídeo. Se você é novo aqui no meu canal, eu gostaria muito de trazê-los para cá e agradecer a presença de vocês aqui. Hoje nós estamos fazendo um vídeo um pouco diferente, né? Que é o que eu chamo de tal da terapia real. É um vídeo que eu vou ter que fazer em algumas partes, porque assim abriu uma porta enorme de perguntas. E esses vídeos que eu quero começar a fazer são um pouquinho de perguntas e respostas, né? Desde que eu postei o vídeo lá da traição, onde falei abertamente da traição que eu passei, eu tenho recebido um número gigantesco de mensagens, de e-mails, e assim, eu me sinto extremamente honrada por vocês estarem me dando essa confiança de estar abrindo essa parte para a gente conversar, né? O meu trabalho é baseado basicamente na confiança e no carinho de vocês, então tá podendo estar aqui para ter essa conversa honesta, aberta, verdadeira, né? Trazendo questões que são nossas, do nosso cotidiano e nosso dia a dia, e agora questões muito relacionadas com a traição é muito importante, porque é uma porta que se abre e uma porta de confiança e de uma relação que a gente também está estabelecendo aqui. Então hoje nós vamos pegar algumas dessas perguntas que eu recebi, já respondi às pessoas, então pode ser que você já tenha até recebido sua resposta, né? Quem me mandou essas respostas, essas perguntas aqui, mas eu queria abrir porque assim tem uma série de pessoas me perguntando a mesma coisa. Então, como isso está acontecendo, eu acho que é mais do que justo tá abrindo o canal aqui para nossa conversa, para o nosso espaço da terapia real, né? Então, assim, o nosso papo de hoje, gente, é a traição, né? A gente vai aqui, como eu disse, responder algumas perguntas, as perguntas que mais apareceram, e se for, né, no caso, o seu caso ou o caso de alguém que você conhece, peço que não esqueçam no final do vídeo de estar mandando esse vídeo para as pessoas, porque, gente, quem passa por traição não bota no Facebook, né? Então, assim, a gente não vai saber que a pessoa tá passando por isso, e às vezes esse vídeo pode estar ajudando aí quem estiver passando por essa situação, que como eu já passei, né, como muitas pessoas já passaram, é uma situação que não é ideal, né? É uma situação que traz muita tristeza e que as pessoas muitas vezes caem no isolamento social porque elas não querem que o parceiro seja julgado, né? Então as pessoas não falam do assunto e a gente não tem como saber, né? Então eu peço realmente que a gente consiga estar passando isso pra frente, né? Para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possível. Então assim, gente, fiz uma listinha aqui das perguntas que mais apareceram e eu gostaria de começar então falando as perguntas e dando aí a minha visão a cada resposta delas. Então, assim, uma das coisas que eu mais ouvi, né, nesse lance da traição, foi assim, muitas pessoas colocaram, Emily, eu fico roxa de raiva. Tem até no post, uns posts do Facebook, se vocês forem lá, vocês vão ver que eu falei disso, né, eu até coloquei, eu escrevi sobre isso, que é, eu fico com raiva, né, isso daqui não é verdadeiro, não é possível passar por uma traição com essa cara e tá tudo bem. Ô, gente, isso aqui é terapia real, né? Então eu tô ligada, né? Tô ligada que não é fácil passar por uma traição, né? Nós todos sabemos que a traição deixa a gente roxo de raiva. E assim, vou até mais longe, tá? Se não deixar a gente roxo de raiva, tem alguma coisa que a gente não tá olhando e trabalhando, né? Porque é muito natural que a nossa primeira reação a receber a traição seja a raiva, né? Seja aquele sentimento de que eu fui trocado, né? De que eu não fui o suficiente, de que eu não fui bom o suficiente para ter essa relação e para manter essa relação. Então, eu acho que é muito importante começar por essa pergunta, né? Esse questionamento do que é possível realmente passar por uma traição, né? Eu não tô nem dizendo se é possível perdoar ou não, essa é uma outra pergunta, mas é possível passar por uma traição e acreditar que o amor existe? Que é possível? Estando dentro ou fora da relação, é possível reconstruir, né, uma confiança no universo que isso não vai acontecer mais? Então tá, vamos responder essa pergunta que ela é importante. Gente, estar numa relação é um ato de coragem, né? Vamos começar por aí. Ninguém está em relações tendo certeza absoluta que nada de errado vai acontecer, né? Existe uma psicóloga que eu gosto muito, uma americana chamada Brené Brown, e ela fala muito disso, ela fala muito da coragem emocional de estar aberto, né? E tá entendendo que
numa relação estamos vulneráveis, né? Não existe relacionamento se não houver vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade, gente, é basicamente o que conecta as relações, né? Então, se eu não estou vulnerável, eu não consigo ter uma relação, né? Então, saber que a relação, na verdade, é uma coisa que você não controla e qualquer coisa pode acontecer numa relação é uma verdade, né? Porque estamos no mundo que nós não controlamos, né? Nós co-criamos, mas nós não controlamos o que vai acontecer. Então, como é que nós estabelecemos uma confiança no mundo e nas relações depois de uma traição, né? Eu volto para o ponto que eu sempre digo em todos os meus vídeos, da nossa responsabilidade com a nossa emoção, né? Ninguém é responsável pelo nossa saúde emocional, ninguém é responsável por manter a gente seguro. A responsabilidade de viver qualquer relação da sua melhor forma é nossa, né, gente? Seja dentro da relação, seja fora dela. Então, assim, se eu escolho pra mim, né, e eu me coloco de vítima da traição, se eu me tornei uma vítima daquela história, eu vou ficar contando essa história de vitimização o tempo todo. Eu não vou sair da vitimização. O que quer dizer que eu vou ser sempre coitado. Claro, né, gente? Quem é traído é sempre coitado, né? Vai sentir, ai não, aconteceu isso comigo, né? Então, por isso, eu não acredito mais nas pessoas. Eu tenho trauma. De quem é o problema do trauma, gente? É da pessoa que traiu? Não. O trauma é de quem tá levando. Então, se eu consigo entender, né, que a responsabilidade da minha vida é minha, eu entendo sim, né, que as dores são minhas, mas a responsabilidade da cura também é minha. Então, eu posso, gente, escolher. Eu posso escolher me tornar vítima da minha traição, me tornar a vítima da história, todo mundo vai ficar com dó da gente. Só que quem é que vai carregar essa história e não entrar em outras relações positivas também sou eu. Eu posso escolher em ser a vítima da história de alguém ou ser o protagonista da minha. É uma questão de escolha. Então, se eu entendo que eu sou protagonista da minha relação, né, de mim, eu entendo que eu faço uma escolha consciente em não permitir que a traição seja a história que vai me definir. Porque nada me define, só me define o que eu quero que me defina. Então, eu posso passar, eu posso ter um trauma disso, claro, você é humano. Mas eu também tenho a responsabilidade, se eu quiser continuar vivendo uma vida que vale a pena, de passar por esse trauma. De entender que isso é uma parte dessa história em que eu tive a minha responsabilidade e aprendizado, mas que eu não quero ser a vítima, o coitadinho do traído, né? Eu não me coloco no lugar do traído. Eu me coloco sim no lugar que aconteceu um fato que não foi legal, mas que eu aprendo com isso e eu fecho essa porta de novo com amor e gratidão, gente. Se eu não conseguir entender que eu não sou vítima da história do outro, eu vou ficar repetindo essa história o tempo todo. Toda relação que eu entrar, eu sou vítima. Olha, coitadinho de mim, isso me aconteceu. Você não vai me trair? Gente, ninguém vai assinar um contrato ou uma nota promissória de 2 milhões de dólares dizendo que não vai trair, porque isso pode acontecer em qualquer relação. A responsabilidade é sua de entrar nessa relação ou numa outra depois de uma traição ou não. Mas aí também é escolha, né? E se eu for vítima da minha traição, eu nunca mais vou estar aberto para nenhuma relação. É fato. Então eu escolho. Eu quero estar seguro dentro do lugar da traição, onde eu fui coitadinho, que eu repito essa história pra mim, ou eu quero viver uma vida que vale a pena, porque essa é uma escolha. Aonde eu sim, eu entendo o que aconteceu, eu passo pelo processo, mas eu não carrego isso comigo. Carregar a traição comigo é minha escolha, né? Eu posso colocar na minha testa que eu fui traída, eu vou carregar isso pro resto da vida, isso vai acabar comigo, ou eu posso escolher viver relações que são diferentes daquela. Me dar a oportunidade de estar vivo e fazer escolhas conscientes, que as relações que eu entrar agora não serão relações como aquelas, porque eu mereço mais. Então, carregar a vitimização, gente, ela é fácil até o capítulo 2, né? Até entender que eu vou ficar sempre sendo a vítima da história de alguém. Se eu estou confortável no lugar da vítima, é uma escolha. Né? Eu posso tomar as rédeas da minha vida e dizer para mim mesmo que eu mereço mais, que a minha vida vale a pena, né? Que eu tenho coragem emocional para encarar esse lance da traição, jogar poeira e começar de novo, tá? Então essa é uma questão de escolha, literalmente é. E as pessoas podem falar o que quiser. Ai, Emily, mas isso é conto de fada? No meu caso não foi, gente. Doeu pra caceta, tá?
perdi 10 quilos em 1 mês e meio. Olha aí, estou precisando perder peso, tem que sofrer uma traição de novo pra isso acontecer. É até engraçado. Mas assim, pastei, né? Pastei, porque a gente pasta quando acontece uma porcaria dessa na nossa vida. Mas assim, a gente aprende, né? Eu conheci o meu marido 1 mês depois dessa relação ter acabado. E de novo, por quê? Porque eu tava aberta pro amor de novo, né? E eu não queria ficar contando história pra mim que eu era traidinha, que fiquei em casa fazendo crochê. Para com isso, né? Eu não sou vítima da história dele, né? Eu sou escritora da minha. Então, se eu entrar na vitimização, eu vou ficar nesse lugar. E as relações vão estar se repetindo. E eu vou estar contando a mesma historinha pra mim que eu não mereço uma outra relação, por causa do meu próprio medo. Então, olhar pra isso e saber que eu não preciso carregar essa raiva é super importante, tá? Quem carrega raiva, quem carrega a vitimização, quem carrega a história, sou eu, se eu quiser. Ou eu posso entender essa história, entender com amor e gratidão e ir lá, fechar esse ciclo, fechar essa porta, entender tudo que eu preciso para me abrir para uma próxima relação. A escolha é nossa, sempre, tá? Então, essa perguntinha aí, respostinha para vocês. Então, eu espero ter ajudado de alguma forma. A escolha, né, é sempre nossa, tá, gente? Basicamente, quem faz as escolhas de todos os caminhos que a gente anda, somos nós. Espero ter ajudado. Bom, a outra, né, gente, assim, todo homem trai, Emily, né? Eu vou apenas trocar de um para o outro e eu tenho medo de ficar sozinha, né? Então, como é que eu lido com isso? Eu não quero terminar essa relação porque eu entendo que tudo é tudo farinha do mesmo saco, né? Vamos entender isso aí, então. Então, gente, existe uma concepção, né, que o homem sempre vai trair, né? Existe aí várias pessoas que têm essa concepção, né? Quando nós temos essa concepção aqui no nosso inconsciente, ou melhor, aqui e aqui também, né, que existe essa propensão e que os homens vão estar fazendo isso, o que a gente está trazendo pra gente? A gente está trazendo a naturalidade para essa história, né? Inconscientemente eu tô dizendo pro meu cérebro que, gente, é o que tem pra hoje, né? Se você não quiser ficar sozinha, você vai ter que ficar com o traste de um homem que vai te tratar com falta de respeito, né? Então, existe essa concepção. Essa concepção também, ela vem ela vem por uma série de coisas, né? Ela vem de fatores históricos, como, né, os animais, é uma coisa do animal, né? Ou eles, quando eles vão passar pelo processo em português eu não lembro mais, mas se chama mating em inglês, né? Que é conexão, né? São as relações. Eles passam por um processo, o macho, muitas vezes, de poder estar saindo com várias fêmeas, né? Isso acontece no mundo animal. Existem, assim, um número muito pequeno de espécies que são espécies que vão passar toda a vida junta, né? Que são monogâmicas, né? Uma grande parte do mundo animal é um mundo que é polígamo, né? Que o macho tem relações com várias mulheres. No nosso mundo, né, dos humanos, também existem religiões, né, que são e que isso é aceitável. Existem culturas em que isso é aceitável. E a gente não tá aqui para discutir nenhuma delas, né? E existem culturas que também trazem esse lance do homem poder ser esse cara, né? Que isso vai acontecer. A cultura brasileira tem muito disso, né, gente? O cara, quando sai com várias mulheres, o cara é o pegador, né? O cara é visto como um cara viril, né? Que é uma coisa bem atrasada e antiquada, né? Olhando para o planeta como o planeta é hoje. Mas existe isso, existe esse entendimento na cultura brasileira que isso acontece, né? Eu lembro assim, como exemplo, foi super interessante. Eu moro hoje na Austrália, já tô aqui há 15 anos, então aqui, gente, a traição é vista completamente diferente, né? Eu não estou dizendo que não acontece, tá, gente? Não é isso. Pode acontecer em qualquer relação a traição. Mas aqui é muito mais velado, porque é muito feio, né? Então os homens não vão no bar para falar que estão traindo as mulheres. É assim, visto de uma forma muito negativa, né? Porque são todos os valores culturais dessa sociedade que eu vivo hoje. Mas que assim, cada sociedade existem algumas coisas muito particulares delas, né? Na sociedade brasileira, os homens brasileiros, assim, existe isso muito. Eu lembro até essa história que eu quero dizer, porque foi bem interessante que aconteceu. Tinha uma amiga minha que ela estava numa relação com um brasileiro e ela descobriu que o brasileiro, o namorado, estava lá trocando mensagens com o irmão, contando que ele estava traindo, né, ela, não, a namorada atual, que ela tinha a senha do computador dele e tal, e ela conseguiu ver, ela já estava em outra relação e ele contando pro irmão
no Brasil, né? Ele é daqui da Austrália, que ele tava traindo essa namorada dele com um monte de mulher australiana, que era um monte de mulher bonita e tal. E eu lembro dela contando isso na minha casa, né? Na época eu tava namorando meu marido. E a cara, gente, foi muito engraçado. A cara que ele fez, assim, olhando pra minha cara, tipo assim, parecia o ET de Varginha, né? Tipo assim, como assim isso aqui? O que tá acontecendo? Eu falei, então, aconteceu isso, ele tá contando pro irmão. E ele ficou assim, com aquela cara de intrigado, né? Quando a minha amiga saiu, ele virou pra mim e falou assim, me conta essa história de novo. O que aconteceu, né? Eu contei, eu falei, ué, foi isso. Pra mim, gente, era tão óbvio, né? Que eu falei assim, ele tava contando pro irmão, vantagem, que tava saindo com essa mulher. Aí meu marido parou assim, o irmão dele, o irmão do meu marido mora em Boston, nos Estados Unidos, ele é casado com uma americana. Ele falou assim pra mim, como é que seria se o meu irmão, né, o Andy, me contasse que estava traindo a Steph? Eu ia ficar horrorizado, né? Tipo, eu ia ficar muito chateado, muito bravo com ele, porque ela é uma pessoa incrível, né? Como assim, né? Ele não tem vergonha de contar isso? Né? Foi tão assim automática a reação dele que me fez parar para pensar, né? O quanto da nossa sociedade nós acreditamos que é ok, né? O homem trair, que é super normal, né? E o quanto isso é uma coisa super errônea, né? Super absurda, né? Que não tem nada a ver. Então, assim, nós estamos falando, gente, de uma cultura que ela é muito machista, né? E que o homem tem essa capacidade de poder estar fazendo isso e a mulher, né? E sabemos que acontece dos dois lados, né, gente? Mas que é uma coisa vista muito com naturalidade nessa cultura. Tem homens machistas, mulheres machistas e sociedade machista. Nós vemos o Brasil como uma sociedade extremamente machista. Então, o que a gente vê disso, né? Se existe esse... Vamos parar então um pouquinho para entender como é que funciona toda a parte da neurociência com o acreditar, né? Então, se eu vivo nessa sociedade que pra mim, tá, gente? Vamos dizer que não quer dizer que é a realidade de todo mundo no Brasil, né? Mas se eu vivo nessa sociedade que pra mim é uma verdade absoluta que o homem vai trair, gente, o que eu tô fazendo, tá? O meu cérebro tá entrando naquele ponto de normalizar esse tipo de comportamento e entender que, assim, é melhor ter esse daqui do que estar sozinho. Então, são dois pontos aí, né? Primeiro é o entendimento de que nós estamos normalizando um comportamento que não é aceitável, né? E se eu normalizo esse comportamento pra mim, conscientemente ou inconscientemente, o que eu tô fazendo? Eu naturalmente estou abrindo as portas para esse tipo de relação. Eu tô entendendo que esse tipo de relação, ela é ok, né? Mesmo se eu não achar que seja, mas eu estou dizendo que, olha, para estar com alguém, eu posso passar por essa traição e essa traição é uma coisa que acontece com todo mundo, então pode ser que aconteça comigo. Eu, sem perceber, eu estou trazendo, né? Estou aceitando esse tipo de comportamento dentro de mim. O que vai fazer, eu estrago, né? O que vai fazer que eu esteja completamente aberto e até atraia esse relacionamento para mim. Então, o entendimento de que sim, existe isso na sociedade brasileira, existe. Mas também existem várias pessoas incríveis e homens maravilhosos que não vão ter esse comportamento e que vão achar que esse tipo de comportamento é ok, né? Então, eu normalizo esse discurso para mim primeiro. Eu acredito aqui dentro de mim. E não é o acreditar de dizer, não, gente. É o de acreditar mesmo. Eu acredito que isso aqui não precisa ser a minha realidade, né? Então, uma vez que eu acredito que isso não precisa ser a minha realidade, eu consigo me conectar com casais que são saudáveis, eu consigo ver amigos que são saudáveis, eu tenho boas referências, eu consigo acreditar que é possível, eu começo a entrar exatamente na esfera de que eu posso atrair um relacionamento que seja saudável. Né? Nós não estamos aqui para dizer que é tudo perfeito, não estamos aqui para dizer que relacionamentos não passam por isso, não. Nós estamos dizendo que o tipo de relação que eu quero para mim é uma relação saudável. Isso é um ponto que eu tenho que deixar claro para mim. Porque se eu não tiver essa visão e esse princípio do acreditar na relação saudável, eu naturalmente não vou estar atraindo o que é saudável. Eu vou estar atraindo tudo aquilo que não é saudável para mim. Então, o entendimento disso, primeiramente, é extremamente importante. Segunda coisa, né, que essa aqui a gente podia falar por 3 horas, né? Se eu acredito que a minha companhia, né,
o sozinho é castigo, né? Estar sozinho, na verdade, é uma coisa que eu não quero. Eu estou fazendo o quê, né? Eu estou dizendo para mim que a minha companhia não é aceitável e não é gostosa o suficiente. Eu estou dizendo para mim mesma, olha isso, gente, que a minha companhia apenas ela não é importante, né? Eu não estar na minha solitude não é um momento agradável para mim. Né? O que que isso vem a trazer, gente? Se eu não consigo lidar comigo, né? Se eu não consigo aceitar a mim, se eu não me acho uma companhia agradável, quem vai achar, né? Então, o entendimento do que estar só é um caminho de solitude e solitude é positivo, né? Eu não preciso de ninguém para trilhar a minha vida comigo. Eu sou uma pessoa que por mim mesma eu sou completa. Eu não estou procurando a tampa da panela. É na verdade um primeiro passo de uma relação saudável com o mundo. Porque se a minha relação não é saudável comigo, meu povo lindo, a minha relação não vai ser saudável com ninguém, né? Não existe uma relação que seja saudável com o mundo se ela não é comigo. Então eu caio na dependência, né, de relações que não são saudáveis. Eu caio na dependência de relações que não vão me tratar da maneira que eu acredito que eu mereço ser tratada. Então é um lugar muito escuro de estar. Né? Se eu acredito realmente que estar sozinho é um castigo divino, gente, eu não vou atrair nenhuma relação que é positiva. Então, o cuidado, né, e a maneira que eu lido comigo, ela é essencial e ela é exatamente essa maneira que estabelece o ritmo, né, e o tipo de relação que eu tenho com todo mundo ao meu redor. Então, se estar só é um castigo, né, eu estou dizendo que estar comigo, né, alguém que vai entrar na relação também vai ser um castigo. E eu começo a atrair pessoas que me vejam como um castigo. Olha que interessante, inconscientemente. Eu não sou bom bastante, eu não gosto da minha companhia. Então eu vou arrumar pessoas que vão realmente me tratar de uma maneira como se elas estivessem fazendo um favor de estarem comigo. Como é que serão essas relações se for dessa forma? Então, olhar e perceber que a relação que eu tenho comigo é o mais importante, é isso que vai realmente colocar o ritmo em todas as outras relações, é extremamente importante. Sem isso, gente, sem o entendimento disso, eu tendo a fadar, eu caio realmente em relações que sejam relações abusivas ou relações que não sejam saudáveis para mim. Então, eu espero que isso tenha respondido essa pergunta, gente, e o entendimento de que o tipo de relação que eu entro é responsabilidade minha. É o que eu estou atraindo, é o que eu estou colocando para fora. E se isso está acontecendo, gente, acontece às vezes, a gente tem que parar e olhar para dentro, né? Se a minha relação comigo está sendo positiva ou não. Ou se eu estou colocando o que eu sempre falo das minhas sessões, a minha saúde emocional eu estou dando de presente para o outro. Olha, cuida da minha saúde emocional, só estarei feliz se eu estiver com você? Não. Saúde emocional, gente, é responsabilidade nossa. A nossa saúde emocional não é problema de ninguém, ela é responsabilidade nossa. A pessoa não me faz feliz, né? Não. Quem me faz feliz sou eu. Então, a minha resposta, né, a maneira que eu ajo com as coisas é que vai determinar esse ritmo. Então, sim, não estarei numa relação que tiver abuso, mas eu não coloco a responsabilidade de ser feliz e de ser amado na mão do outro. Isso começa comigo. Se isso não estiver claro para mim, eu não estiver fazendo um trabalho bom o suficiente, eu vou começar a exigir essa validação externa do outro. E aí, meu povo lindo, essa relação já começa a ir para as cucuias, porque nenhuma relação que tenha muita dependência externa vai ser uma relação que seja completamente saudável, tá? Espero ter ajudado aí, vamos colocar e pensar nisso. E mais uma outra pergunta que, gente, tem tantas que eu não sei nem para onde olhar, mas assim, tem uma que fala, meu parceiro não sabe. Meu parceiro não sabe que eu sei que ele me traiu, né? Ou a minha parceira não sabe que ela, né, que eu tô sabendo de tudo, né? Essa pergunta rolou aqui em sessão comigo e eu quero dividir essa resposta com vocês porque vocês merecem ouvir isso, né? Gente, quando nós estamos numa relação, uma relação quer dizer
uma ou duas pessoas, né, ou mais pessoas, né, existem relações que são abertas também, tá tudo certo, é o que nós determinamos, mas se não existe na relação, por qualquer motivo, tá, eu descobri alguma coisa no outro que o outro ainda não sabe, né, eu vou agora, uma vez que eu abri o celular do outro, eu não quero que ele saiba porque eu passei da privacidade, né, e agora eu tenho que lidar com isso sozinho, né. Gente, quando na relação a gente perde algumas partes muito importantes, alguns pilares muito importantes, né? Por exemplo, um deles é a confiança, né? Se passou e se hoje em dia eu não estou mais confiando nesse parceiro por qualquer motivo que seja, o que vai acontecer? Primeiro, gente, que se eu olhei o celular do outro, o outro não sabe, né? E eu não quero contar, a gente naturalmente, né, com uma reação química do nosso corpo e do ego, o ego vai ficar e vai virar o Sherlock Holmes, né? Se ele encontrou alguma coisa ali, ele foi, procurou e ele encontrou, ele naturalmente vai ter esse instinto de estar procurando sempre. Porque se eu fui lá e eu encontrei alguma coisa, pode ser que toda vez que eu vá, eu encontre alguma coisa também. Quer dizer, primeira parte que isso aí não vai dar certo é que você vai virar o Sherlock Holmes e vai ficar enlouquecido. É capaz de você querer filmar a pessoa, gravar a pessoa, colocar um detetive. A sua qualidade de vida vai virar um inferno. A gente já começa por aí, tá? Então, assim, a primeira parte aí é a quebra dessa confiança. Quer dizer, eu quebrei isso, eu quebrei com ele, ele quebrou comigo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu quero fazer sozinha, Emily, porque eu fiz errado, tá? Então, a gente vai para a segunda parte dessa conversa. Gente, nossa maneira de comunicar, né, como seres humanos, né, com as palavras, falar, é apenas 8% da nossa comunicação. 92% da nossa comunicação é nosso body language, que a gente fala, que é a linguagem do corpo, né, é a entonação de voz, é a intenção. Existem milhões de maneiras de comunicar que não precisam necessariamente usar palavras. Ou seja, se vocês estão achando que não vão contar e que isso não vai aparecer, já é um erro. Porque a comunicação vai trazer essa parte para a pessoa, querendo ou não. Né? Essa comunicação vai sair de uma maneira ou de outra, seja por palavras ou seja por ações nossas inconscientes. Né? Então, dali a gente já tem um problema, porque eu vou tentar segurar essa comunicação, mas ela já está indo. Né? A pessoa já está entendendo que existe alguma coisa que está errada. Né? Então, segunda parte, então, a comunicação vai vir de qualquer jeito. E se a gente não escolher uma forma adequada de comunicar, ela vai sair, mas talvez de uma forma inadequada. Então, segunda coisa, a primeira, a confiança, e a segunda, a comunicação. E aí, a terceira parte, que pra mim, gente, é a mais importante quando estamos falando de casais e de relacionamentos entre pessoas. Gente, se a outra pessoa não sabe que você sabe, qual é a chance que a gente está dando para essa outra pessoa de trabalhar esse processo juntos? Qual é a chance real que eu estou dando para essa relação dela realmente melhorar? Né? Então, essa para mim é a parte mais importante, porque se eu não dou a chance dessa relação dela se renovar, né, dela se transformar, desse ciclo fechar para abertura de um outro, seja dentro da relação, né, se escolher ficar junto, existe isso, ou escolher separar, também existe isso. Se eu não dou a oportunidade da pessoa fazer isso, como é que eu quero que essa relação dê certo? Ela não tem como dar certo. Porque eu estou tirando a oportunidade do outro de participar ativamente nessa relação e nós juntos trabalharmos para reconstruí-la. Então, não existe reconstrução da relação de um lado. Né? É que nem fazer uma ponte, né? Visualiza, quando você está criando uma ponte, fazendo uma ponte, você não faz uma ponte só de um lado, ela cai, não consegue fazer. A ponte, quando você vai construir uma ponte, tá? Ela constrói dos dois lados, né? Na história da ponte aqui de Sydney, da Austrália, ela foi construída assim, ao mesmo tempo, né? Diz que só deu 1 ou 2 centímetros de diferença, gente, que loucura. Mas a ponte, ela precisa estar crescendo junta para que a gente consiga estar refazendo essa relação. Então, um lado da ponte não vai conseguir segurar e não tem estrutura para fazer esse trabalho sozinho. Então, vai sair essa informação, por quê? Porque o nosso corpo vai procurar o caminho do healing, que é o caminho da cura.
cura. Então, se você não comunicar isso de uma forma adequada, gente, essa comunicação vai sair, mas talvez da forma mais inadequada, mais dolorosa e menos chance dessa relação se refazer. Porque vamos lembrar que a relação precisa de cumplicidade, precisa de respeito e precisa de confiança. Então, se a confiança está abalada, um lado apenas da relação não consegue reconstruir essa ponte. Essa ponte precisa ser reconstruída pelos dois lados dela, de uma forma bonita e verdadeira. Uma forma dolorosa, muitas vezes, sim, se o casal resolver tentar trabalhar nessa relação. Porque, gente, isso é uma outra coisa, uma outra pergunta que eu também recebi. Não vai dar tempo de falar nesse vídeo, então sigam e vejam o próximo vídeo que eu vou continuar falando disso, vou responder. Tem muita pergunta, mas assim, é possível reconstruir relações? Sim, gente, é super possível, mas é trabalhoso. É trabalhoso porque os dois vão ter que se colocar, os dois vão ter que encontrar sua responsabilidade no problema para reconstruir essa relação. E sem essa parte das duas partes trabalharem juntas, essa relação não tem chances de se reconstruir, porque ela está sendo feita, está sendo trabalhada numa base que não é uma base de confiança, é uma base de mentira, né? E sabemos que para um prédio ser construído, precisamos de fundações, né? A parte de baixo do prédio precisa estar muito estruturada, muito em conexão com a terra, para esse prédio não cair. Então, essa é a mesma coisa. Para que eu consiga reconstruir essa relação, nós não conseguimos fazer isso de uma parte. Então, o meu conselho é, nesse momento, que essa comunicação seja aberta para dar a oportunidade dessa relação crescer, florescer e se fazer. Porque essa relação nunca mais vai ser a mesma, mas ela pode ser uma relação muito melhor, tá? Então, assim, continuo no próximo vídeo. Gente, eu peço que, assim, quem puder, quem tiver aí, né, e entender o quanto esse assunto ele é delicado, mas ele é importante, vamos passar esse vídeo para frente. Gente, quem é traído, quem está passando por um processo de traição, não coloca no Facebook, tá? Então, assim, a maioria dos casais que eu atendo, a maioria das pessoas que eu atendo, os amigos não sabem o que está acontecendo, as pessoas têm vergonha de pedir informação. Então, se você está assistindo esse vídeo, passa ele para frente, vamos fazer com que essa informação chegue a quem precise, porque as pessoas têm vergonha, né, de estar falando disso. Então, é realmente importante que a gente consiga espalhar essas informações para que a gente ajude esses casais que queiram estar juntos ou pessoas que estão passando por um momento de muita dificuldade a se reconstruírem emocionalmente e trabalharem no seu bem-estar, né? Porque vamos lembrar que se a gente acredita que somos somos parte do todo, a nossa responsabilidade como planeta, às vezes, é só compartilhando um vídeo, né? Só mandando um negócio pra frente, que a gente nunca sabe onde é que isso aí pode sair e quem é que vai ser ajudado com isso, tá bom? Então é isso aí, gente. Sigam pro próximo vídeo, eu vou continuar respondendo as perguntinhas aqui, que são muitas, e eu espero ter ajudado vocês um pouquinho com essas respostas todas, tá? E lembrando, gente, que a terapia real é isso aí, acontece com todo mundo, aconteceu com a terapeuta aqui, e quando a gente consegue estar colocando isso pra fora, é quando a gente está passando pelo processo real da cura, né? A cura, gente, mora depois da dor. Vamos lembrar disso, tá? Saiba o que fazer, compartilhe esse vídeo e também sigam a gente para mais informações que podem ajudar vocês ou podem passar para as pessoas que a gente ama que nem sabem que precisam, né? Um grande beijo para vocês então, meus amores, e um dia abençoado. Tchau, tchau!